Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o Império Macedônico, um império que não era bem grego, mas que vai conquistar a Grécia e levar a cultura da Grécia para outros lugares. Então vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho para vocês sobre esse império chamado de Império Macedônico. Então, lembrando, depois das guerras médicas, a cidade de Atenas se tornou a cidade mais importante de toda a Grécia. E ela formou a Liga de Delos, que era formado pela cidade de Atenas e todas as aliadas de Atenas. Esparta não ficou nem um pouco satisfeita com isso, e acabou formando a Liga do Peloponeso, onde é que os espartanos vão lutar contra os atenienses, a Liga do Peloponeso vai lutar contra a Liga de Delos. Foram 27 anos de guerra, 27 anos de guerra entre essas duas ligas, entre essas duas cidades. E ao final de 27 anos de guerra, quem vai ganhar vai ser a cidade de Esparta. A Liga do Peloponeso vai ser vitoriosa. Mas a pegadinha está em quem perdeu. Se Esparta venceu, quem perdeu foi toda a Grécia, porque a Grécia se enfraqueceu com essa guerra e com isso ela se tornou suscetível à invasão desse povo que veio ali do norte, chamado de Macedônia, que vai conseguir conquistar esse território aqui, formando o Império Macedônico, que é o que a gente vai ver no vídeo de agora. Então, o que aconteceu com esse Império Macedônico? Tá? Durante o período da Guerra do Peloponeso, os macedônios eles já aproveitavam para enfraquecer ainda mais a Grécia. Então, o que acontecia? O governante da Macedônia, chamado de Filipe II da Macedônia, durante o período da Guerra do Peloponeso, ele tentava jogar uma cidade contra outra. Ele espalhava fake news nessa cidade contra essa cidade, ele inflamava os ânimos dessa cidade contra outra, aí as duas cidades brigavam uma contra a outra, independente de quem saísse vitorioso, as cidades se enfraqueciam, e Filipe II da Macedônia ia lá e conquistava as duas cidades daí. Então, Filipe II da Macedônia, durante o período da Guerra do Peloponeso, já foi utilizando essas estratégias para ir enfraquecendo a Grécia. Só que o Filipe II ele acaba sendo assassinado. E quem vai assumir o governo no seu lugar é o seu filho, chamado de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, chamado de o Grande por causa da sua altura, tá? Alexandre tinha 1,58 m de altura, mais ou menos, então ele não era um dos maiores caras. Mas Alexandre o Grande, ele vai ser considerado grande por causa de todos os seus feitos. Existe uma série de lendas, a respeito dele, dizendo que ele era descendente de um dos deuses gregos, que ele era descendente de Hércules, então ele tinha sangue de Zeus correndo na sua veia, dizendo que ele nunca tinha perdido uma batalha de X1 na vida, a forma como ele domou o cavalo que vai acompanhar ele praticamente pelo resto da vida dele, chamado de Bucéfalo. Então existia uma série de lendas a respeito de Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, junto com o que seu pai já tinha feito antes, ele vai organizar o Império Macedônico em falanges macedônicas. O que é uma falange macedônica? Um soldado macedônico, um hoplita, que é o nome do soldado macedônico, ele era armado com uma sarissa. A sarissa é essa arma que você está vendo aqui do lado. É uma lança de aproximadamente 4 a 6 metros de comprimento. Então essa lança, ela tinha algumas partes metálicas, então ela tinha uma ponta, que normalmente ela era feita de bronze, que ela era bem pesada, tinha uma junção, para que você pudesse desmontar essa sarissa e depois carregar ela, e tinha esse contrapeso que ficava embaixo, para você poder equilibrar a lança e se você precisasse fincar ela no chão, para que você, se você fosse enfrentar uma carga de cavalaria mais ou menos. Então você vai ter cada um dos hoplitas ele era armado com uma dessas sarissas. E o exército macedônico ele era organizado em falanges. A falange é uma unidade onde é que você tem 16 homens com 16 filas. Então você tem 256, se eu não me engano, 256 homens que você tem aqui formando esse quadrado, como que aparece ali embaixo, onde é que cada um desses homens está armado com uma dessas lanças. E eles apontavam as lanças para frente e eles marchavam. E não importava se na frente tinha cavalo, se tinha elefante, eles realmente enfrentaram elefantes, se tinha carro de combate, se tinha homens a pé, esses soldados armados com essas sarissas, eles eram praticamente invencíveis.
E dessa forma, Alexandre o Grande vai conquistar uma série de territórios. Tá? Ele vai conquistar cidades da Grécia, algumas cidades se aliaram a Alexandre o Grande, como foi o caso de Atenas, outras cidades lutaram contra e perderam Alexandre o Grande, como foi o caso de Tebas e depois de Esparta, e Alexandre o Grande vai conquistar a Grécia. Mas ele não vai conquistar só a Grécia, ele vai atravessar o Mar Egeu e dessa vez são os gregos que vão invadir os persas. Tá? Então Alexandre o Grande e o seu exército, junto com os gregos, né, que se aliaram a ele, vão começar a invadir a Pérsia e vão derrotar os persas. E não só os persas, Alexandre o Grande vai conquistar outros territórios, ele vai parar até a região onde é que hoje é a Índia, fazendo um gigantesco império chamado de Império Macedônico. Esse Império Macedônico é o que você tem no mapa aqui do lado, tá? Então, só mostrando aqui, então a Macedônia ficava aqui em cima, ele conquista a Grécia, essas regiões se tornam aliadas dele e ele vai conquistando todos esses territórios aqui, tá? Então ele conquista o Império Persa, ele vai ter algumas batalhas que ele vai derrotar o rei persa, o Dario III, né, na Batalha de Gaugamela, ele vai derrotar ele definitivamente. Ele invade a Babilônia, né, é recebido como um grande libertador na cidade da Babilônia. Ele se casa com a filha do rei persa, se casa com outras mulheres também. Então ele vai derrotando os persas e conquistando um império gigantesco. E quando Alexandre o Grande faz isso, tem uma novidade, tem uma coisa bem importante que ele faz, que é o seguinte: Alexandre o Grande, ele era um fanático pela cultura grega. Ele tinha sido educado por Aristóteles, que é um dos filósofos mais importantes de toda a história e que foi professor particular dele. Ele era fanático pela mitologia grega e ele acreditava que essa cultura grega era uma cultura muito avançada, muito desenvolvida, que deveria ser levada para outros povos. Então ele expandia a cultura grega, expandia esses valores gregos para os povos conquistados. E uma das formas de fazer isso foi fundando diversas cidades que receberam o nome dele, que são as chamadas Alexandrias. Então, o Alexandre o Grande fundou uma Alexandria aqui no Egito, fundou outras Alexandrias aqui, que você vai poder ver, né, no mapa. Então, você tem várias cidades chamadas de Alexandrias que foram fundadas por ele, levando essa cultura. Só que além de ele levar a cultura grega, ele também respeitava a cultura dos outros povos, né? Especialmente a cultura persa, mas a cultura dos povos conquistados. Então ele adotava elementos da cultura dos povos que ele conquistava. Por exemplo, quando ele invadiu o Egito, ele foi coroado faraó do Egito, né, e foi coroado em consagração a deus Amon, né, que é o deus Sol que você tem lá no Egito. Ele casou com mulheres dos povos que ele conquistava para fazer alianças com esses povos e adotar parte da cultura deles. Ele incentivava os seus generais a casar com mulheres dos povos conquistados. Ele respeitava a cultura dos povos conquistados e depois incorporava esses povos no seu exército. E aqui acontece uma das coisas mais importantes, né, do Império Macedônico, que é essa mistura entre a cultura grega e a cultura oriental, especialmente a cultura persa. Essa mistura vai formar um tipo de cultura que nós chamamos de helenismo. E o helenismo é o principal legado que você tem de Alexandre o Grande. Essa propagação da cultura grega para outros povos e essa mistura dessa cultura grega com os povos que foram conquistados por ele. Agora, como é que foi o fim desse Império Macedônico, né? Como é que esse Império Macedônico chegou ao fim? O que aconteceu foi o seguinte: Alexandre o Grande, ele chegou praticamente no fim do mundo, tá? Ele estava mais ou menos nessa região aqui, né, no fim do mundo. Os soldados dele estavam com raiva, tá? Porque o respeito aos povos conquistados era algo que incomodava os soldados macedônicos. Você está lutando contra o cara, ele é teu inimigo, se quer matar ele, ele quer te matar. Depois você derrota ele. Depois que você derrota ele, ele faz parte do seu exército e você é obrigado a virar amigo dele e lutar junto com ele. Então, os soldados macedônicos estavam meio de cara com isso. Eles estavam cansados, afinal de contas, eles estavam 11 anos longe de casa, 11 anos sem voltar para casa, 11 anos sem ver a sua família, 11 anos sem você ter paz, 11 anos sem você viver no conforto do seu lar, 11 anos em guerra, 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 mais guerra, mais guerra. E eles estavam cansados, eles não aguentavam mais isso, só que Alexandre o Grande,
queria conquistar mais territórios. Alexandre o Grande, né, ele queria levar a cultura grega para outros povos. O que tem depois dessas montanhas? Vamos conquistar mais, vamos conquistar mais. E aconteceu um motim. Os generais de Alexandre o Grande quiseram voltar para casa, se revoltaram contra ele. Ele acaba mandando matar alguns de seus generais por traição, por esse motim. Mas no final das contas, Alexandre o Grande, né, o grande conquistador, resolve voltar para casa. Quando ele estava voltando para casa, no meio do caminho, ele começa a ter uma febre muito grande e no meio dessa febre toda ele começa a alucinar, ele fica tão doente que ele acaba morrendo, tá? E ele morre aos 33 anos de idade, provavelmente picado por um mosquito, tá? Porque provavelmente a doença que matou ele foi a malária, né, que fez com que ele convalescesse de toda essa febre e ele acabou morrendo. Então Alexandre o Grande conquistou o mundo, ele era praticamente invencível, nunca perdeu uma batalha de X1, mas ele acaba sendo derrotado por um mosquito e acaba morrendo. E quando ele morre, os seus generais mandam soldados de volta para Macedônia para matar os seus filhos. Então os filhos de Alexandre o Grande eles são mortos, as esposas deles são mortas, a linhagem de Alexandre o Grande acaba e o Império Macedônico ele acaba sendo dividido em 3 grandes partes entre os 3 de seus principais generais, né? Tem os Seleucidas, você tem os Ptolomeus que vão dividir esse grande império. Então, com a morte de Alexandre o Grande, que morreu muito cedo, né? Ele tinha 33 anos de idade quando ele morreu, o Império Macedônico também deixa de existir. Mas tem uma coisa que sobrevive, tem uma coisa que vai sobreviver mais uns 400 anos depois da morte de Alexandre o Grande. E essa coisa é o helenismo. A cultura grega sobreviveu. Então, mesmo que Alexandre o Grande tenha morrido muito cedo, a cultura grega que ele difundiu para todos esses territórios vai ser o grande legado dele e desse Império Macedônico. Beleza, pessoal? É isso que você precisava saber. Abraço!